Deixa eu adicionar aqui a consegui. Tudo bom, doutor Almir? Oi, Sinara, tudo bom? É um prazer falar com você, com a sua seleta audiência. Estou à sua disposição. Então, eu fiz algumas matérias, acompanhei, como eu já tinha lhe dito, eu já conheço a entidade, já fiz assessoria aí quando morei no Recife, e eu sei como é a disputa. Eu coloquei aqui até na nossa descrição que o grupo que comandou a ordem até agora já tem mais ou menos 15 anos, né? Que eles se revezam, né, doutor Almeida, aí no comando da ordem. E aí chegou a sua chapa, você encabeçando, jovem ainda, e teve esse acirramento e com o primeiro round dessa disputa aí foi vencida pela chapa da situação apoiada, né? Mas aí teve essa suspensão. Como é que está essa situação aí da instituição aqui, da ordem dos advogados aqui em Pernambuco, da seccional, né, em Pernambuco? Em que pé está essa questão aí, dessa disputa que está sendo acirrada? Deve ter continuidade ainda mais, assim, nos próximos dias aí, nos próximos rounds aí dessa luta aí, dessa disputa. Sinara, você expôs muito bem toda a conjuntura eleitoral do processo das eleições da OAB. Foi uma disputa completamente desigual. Nós somos jovens, liderávamos um grupo majoritariamente composto por pessoas jovens que defendia a necessidade de renovação no âmbito da OAB de Pernambuco. E esse grupo unido, coeso, de pessoas do bem, alcançou vitórias expressivas em todo o estado de Pernambuco. Eu destaco a nossa vitória no Recife, em Olinda, em Jaboatão dos Guararapes, em Paulista, em toda a região metropolitana, em cidades importantes como Palmares, como Vitória, como Gravatá, como Timbaúba, como Araripina. Mesmo com vitórias tão expressivas, ainda assim o grupo da situação se sagrou vitorioso por uma pequena diferença de votos, cerca de 1% do total de votantes. Quando acabou o processo eleitoral, o nosso jurídico parou para identificar o que aconteceu de ambos os lados ao longo de todo o processo eleitoral, se as regras foram observadas por todos os lados, e a gente se surpreendeu com a quantidade robusta, né, de indícios de que a chapa da situação, encabeçada pelo nosso adversário, descumpriu, violou de forma flagrante durante todo o processo eleitoral, não só o dever de urbanidade, mas o uso da instituição em causa própria, que deve ser evitado por todas as chapas, por todo mundo que faz parte do processo eleitoral. Então, em razão dos indícios fortíssimos de que a chapa da situação usou a própria instituição em causa própria, seja no tocante às bolsas de pós-graduação, seja no tocante ao vazamento de base de dados, seja na forma de presentes que nunca antes foram dados na véspera de processos eleitorais, entre outros tantos fundamentos, é que o judiciário foi instado a se pronunciar sobre a questão. Num primeiro momento, já deu razão à chapa de oposição, a chapa que eu tive a honra de liderar junto com Fernanda Rezende, mas a questão atualmente está no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. O presidente do tribunal, por hora, suspendeu os efeitos da liminar, mas agora, no começo de janeiro, o relator original do processo, o relator prevento, ele vai reavaliar a questão e a gente tem muita segurança que o conjunto probatório, com a robustez que apresenta, não tem outra solução que não a cassação da chapa, liderada aí pelo nosso adversário, que venceu por uma pequena margem eleitoral, mas se não tivesse feito uso dos recursos que a legislação veda, certamente não teria conseguido uma votação nem próxima do que obteve. Essas regras, elas são incluídas no regimento da eleição, foram incluídas, porque o comportamento da chapa, sua adversária, né, defendida pela situação, já que existe um regimento, uma série de regras em eleições desse tipo, né, discutida anteriormente, aprovada por todos que estão no processo, e mesmo assim ainda existiram essas irregularidades, assim, eles se confiaram em que para infringir, digamos assim, essas regras, hein, doutor Almeida?
A confiança na impunidade. Então, assim, há um dever de urbanidade recíproco nas eleições que deve ser respeitado por todas as chapas. Nunca antes, num processo eleitoral do OAB, uma campanha foi formada, foi rodeada de tantas fake news. Eu digo a você que eu nunca tive, durante toda a minha vida, nenhum inquérito, nenhuma denúncia, nenhum problema de absolutamente nada. E durante o processo eleitoral, eu fui acusado de ser representante do bolsonarismo. Eu queria tomar o OAB para fechar o OAB. Fui acusado de ser denunciado por isso, por aquilo, e tudo, na verdade, não passa de inverdade. Eu tenho uma ficha limpa, eu tenho uma história limpa. Nunca na história da minha inscrição na OAB enquanto advogado tive sequer uma única representação, absolutamente nada enquanto advogado, e ainda assim eles disseminaram todo tipo de inverdade para tentar enganar, para tentar, na verdade, colocar ali situações que não existiam no processo eleitoral. Então, essa história de ligar a gente, que a gente era representante do bolsonarismo, essa história de, eventualmente, disseminar informações falsas no tocante à pesquisa eleitoral, eles soltaram uma pesquisa faltando 3 ou 4 dias para as eleições, o que é vedado completamente pelo nosso provimento, dizendo que estavam na frente, que venceriam com uma margem grande, tudo isso era mentira, e mais do que isso é vedado expressamente pela legislação eleitoral do OAB. Então, são quase 20 indícios de irregularidades muito fortes que estão sendo apurados pela Sexta Vara Federal, que eu não tenho dúvida nenhuma de que, no tempo certo, vai realmente resultar na cassação da chapa, que foi eleita por uma margem muito pequena, mesmo perdendo aí praticamente nos principais colégios eleitorais, mas que, infelizmente, não respeitou o mínimo, o dever de urbanidade e o dever recíproco de não usar a instituição em causa própria na tentativa de se perpetuar no poder. Então, eu estou muito seguro, Sinara, que, eventualmente, nos próximos dias, no mais tardar meses, vai ser feita justiça e vai ser dada a vitória a quem, de fato, cumpriu as regras, a quem, de fato, mereceu, ao longo de todo o processo eleitoral, na verdade, a única chapa que cumpriu efetivamente as regras, que respeitou todos os envolvidos no processo eleitoral. Doutor Almeida, então, em que pé está a situação hoje em dia? O grupo está à frente, está comandando, ou está afastado? Como é que está a ordem hoje em dia? Quem é que está administrando a ordem com toda essa confusão aí da eleição? Olha, no dia 7 de janeiro, que é quando termina o recesso, a questão da liminar vai ser decidida pelo relator pré-evento, se eventualmente a chapa vai ser mantida no poder, se eventualmente vai ser nomeado o interventor, ou se eventualmente ele entende pela cassação liminar da chapa com a assunção da gestão pela oposição. Então, na primeira semana de janeiro que vamos ter uma definição completa do que eventualmente teremos para os próximos 3 anos na OAB. Ainda que o resultado na primeira semana não seja o esperado, seja pela nossa chapa, ou seja pelo adversário, ainda tem um processo em curso, tramitando, onde vai ser feita toda a instrução probatória e, no tempo certo, o juízo responsável pela avaliação do caso concreto vai dar, na verdade, a decisão que entender pertinente de acordo com a prova que for produzida nos autos. Estamos muito seguros, porque tivemos acesso a tudo, que as irregularidades são muito grandes, a comissão eleitoral, o que fizeram no dia das eleições aqui é algo assim que não se faz nem numa eleição de síndico de prédio, quanto mais, na verdade, numa eleição de uma entidade tão séria como a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a gente está muito seguro que o conjunto de irregularidades não permite que a chapa que, em tese, se sagrou vitoriosa, que ela permaneça à frente da OAB Pernambuco. Qual a sua principal pauta aí, assim, se você conseguir... Caso consiga ser anulada, tem nova eleição? Como é que é o processo? Há 2 possibilidades. Se, eventualmente, eles caçarem a chapa, pode-se entender pela necessidade de um interventor que convocaria eleições, e no prazo de 30 dias, ou pode-se entender pela anulação dos votos e por decretar vitoriosa a segunda colocada, no caso, a chapa de renovação da OAB de Pernambuco. Então, há a possibilidade de, eventualmente, cassação da chapa e convocação de novas eleições com nomeação do interventor, e há a possibilidade também de cassação da chapa e o entendimento de que a segunda colocada deve assumir de imediato. E há também a possibilidade de ser indeferida a ação e se permanecer intacto o resultado que, na nossa visão, foi completamente violado pelo descumprimento das regras. E aí essa decisão é agora em janeiro, no retorno do recesso, né, judiciário também, de todo esse processo, é isso? Em caráter liminar, sim, agora em janeiro. Em caráter definitivo, ao longo do primeiro semestre, vamos ter a decisão de mérito, com certeza. E a gente vai deixando você informada com relação a tudo e agradece pelo espaço que você está dando aqui e se coloca à disposição
para sempre que for necessário a gente estar aqui trazendo informação com qualidade, porque o teu portal ele é muito sério, é um portal que, na verdade, é muito admirado em todo o estado de Pernambuco, e a gente está à sua disposição sempre que necessário. Então, doutor Almir, qual é a principal diferença sua, já que você, a chapa que você encabeçou, teve essas vitórias importantes, né, nas principais cidades do estado, o que você acredita que esses profissionais da área do direito acreditaram que você fará caso chegue, né, a comandar a OAB, diferente do que existe atualmente na ordem dos advogados aqui em Pernambuco? Olha, o olhar da atual gestão da OAB é restrito os que mandam, na verdade, que são os donos de grandes escritórios. Entendemos que a OAB não pode pertencer a um seleto grupo, ela é de todos os advogados, de todas as advogadas. Então, o que a gente vai fazer na gestão da OAB é simplesmente chamar todos para participar, independentemente do seu peso, do seu tamanho ou do poderio financeiro. Eu vou tratar um advogado que está entrando agora da mesma forma como eu trato um ex-presidente que eventualmente é conselheiro federal ou que é conselheiro estadual, ou que não está mais participando da gestão. Então, todos são iguais, todos vão ser ouvidos e a gente vai passar a atuar pensando nos interesses de toda a advocacia e não apenas nos interesses de grandes escritórios que muitas vezes financiam as campanhas eleitorais dos candidatos e, quando o processo eleitoral acaba, querem mandar na instituição, querem manter o status quo. Eles ganhando cada vez mais em detrimento de grande parcela da jovem advocacia que está cada vez mais desvalorizada, subvalorizada, empobrecida. E se torna até desacreditada por conta disso, né, doutor Almir, por conta desse processo todo. Não que o profissional não queira, né, ter a seriedade que a profissão deve ter, mas se a entidade que referenda a profissão, né, faz essa seleção entre jovens e veteranos da profissão, então alguma coisa não está encaixando aí nessa situação, né, doutor Almir? É por isso que tivemos 49,5% dos votos válidos, é por isso que vencemos nas principais cidades, perdemos em poucas cidades importantes. Caruaru e Petrolina foram duas cidades em que a votação deles foi superior à nossa, mas também porque a gente não tinha braço no estado todo, né? Era uma chapa humilde, uma chapa simples, que infelizmente não conseguiu abraçar todo o estado, não conseguiu, por mais que a gente tivesse uma excelente candidatura, um excelente grupo em Petrolina, não teve tempo necessário para conseguir ali levar informação com conteúdo, com qualidade para toda a advocacia local. Mas eu estou muito tranquilo que no tempo certo, no tempo de Deus, o nosso grupo há de alcançar a gestão da OAB Pernambuco e vai construir essa nova história para a OAB que a gente desenhou ao longo de todo esse ano. Você também teve importantes apoios, apesar a sua vice é um nome de peso na advocacia, né? A doutora Fernanda. E também a gente teve a informação que o ex-presidente, na reta final, Jaime Asfora, né, que já foi presidente, já foi vereador e tal, também aderiu a essa sua pauta aí, né, a sua chapa para chegar até o comando da OAB. Como é que você recebeu esse apoio aí, desse nome que é um nome importante, né, do direito aqui no estado? Olha, vários ex-presidentes nos apoiaram, cito o Jaime Asfora, Júlio Oliveira, Paulo Marcelo Raposo, grandes nomes da advocacia pernambucana, grandes professores, e todos os apoios foram muito bem-vindos. De uma forma geral, não recebemos nenhum apoio exigindo ou cedendo nenhum tipo de contrapartida. Todos os apoios que vieram foram por acreditar na nossa pauta programa, e a gente vai continuar dessa forma, vai continuar conversando, dialogando com a advocacia pernambucana e mostrando que é possível entregar muito mais do que tem sido feito pela atual gestão, pelo atual grupo, que deu uma contribuição valorosa durante algum tempo, mas é um grupo cansado. Hoje a OAB virou ali, infelizmente, um jogo de um pequeno grupo ali, que eventualmente trabalha muito mais os interesses próprios do que os interesses da classe. Então, eu deixo aqui nosso espaço aqui aberto a vocês aí, como eu já lhe falei. Já tinha falado durante a campanha, inclusive mandei alguns recados, porque a campanha é muito corrida, né? A gente sabe como é a correria. E você, como nome novo, tinha que realmente pegar, se apresentar, principalmente nas principais bases, que é onde até, com certeza, a maior votação para ter esse acirramento, né? Que bom que é um jogo que está equilibrado. Nota-se que os advogados, né, os profissionais entenderam
a proposta e a gente vai ficar acompanhando. Então, deixa aqui você para se despedir aqui da gente, do nosso público, e também já deixando uma mensagem para vocês todos aí da chapa, todo o pessoal que acompanha aqui o nosso portal, e vocês também, eu já deixo pessoalmente aí uma boa virada, um ano novo de realizações e de sucesso, né? Que vamos ver o que, é que vai acontecer, né, doutor? Obrigado, Sinara. Obrigado por me ouvir também. Um abraço para toda a sua audiência, que é seleta, que acompanha aí com tanto entusiasmo o teu portal. E eu estou à disposição de toda a advocacia pernambucana, no tempo certo, vamos fazer isso. Ok, obrigada, viu? Boa tarde, senhor. Tchau. Obrigado, Sinara. Tchau, tchau.